Nossas Bíblias, no livro de Isaías, no capítulo 6, versos de 1 a 5. Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 5. Se você puder, eu peço que se coloque de pé mais uma vez. Nós vamos fazer essa leitura. Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 5. Diz a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Essas são as palavras do Senhor. Nós damos graças a Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Feche os olhos. Deus, nesse momento nós queremos te apresentar nossos corações, ó Pai. Te pedimos que o Senhor venha ministrar-nos, Senhor. Ministra-nos com o teu poder. Vem, Senhor, nesse tempo de tanta inquietude, ó Pai, de tanta tristeza e luto neste mundo, trazer-nos esperança em Ti, Senhor. Sensibiliza-nos, ó Deus, para vermos a Tua boa mão, para sentirmos a Tua presença, sentirmos o Teu amor, Senhor. Nós Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Amados, hoje eu passei o dia bem refletivo com respeito ao que traria a igreja, que palavra trazer à igreja, em meio a tanto barulho que existe nesse mundo, a tanta confusão política, a tanta corrupção, há tantos assuntos de mortes, há tanto desvio de dinheiro, há tanta politicagem de todas as esferas. Enquanto nós deveríamos estar unidos como um só povo, não falo nem só como igreja, mas como homens humanos, contra um inimigo comum, esse vírus que tem assolado a humanidade. Nós temos visto uma humanidade dividida por conceitos e preconceitos, uma humanidade dividida por ideologias políticas, uma humanidade dividida por pensamentos. E eu passei o dia bem assim, em oração com respeito ao que falar. O primeiro texto que o Senhor colocou no meu coração foi justamente esse de Isaías. Eu acho que é um dos textos que eu mais preguei na minha vida, mas nunca num contexto como esse. E eu passei o texto, meditei nele, depois eu disse: esse texto não. E depois retornei a ele, depois fui para outro texto, meditei no outro texto, depois retornei a ele, porque eu entendi que era do Senhor esse texto, para trazer a igreja essa noite. Porque se analisarmos o contexto de hoje em dia, amados, como eu falei no início, nós não vivemos uma realidade somente pandêmica, nós vivemos uma realidade de caos, onde lutamos contra a corrupção, onde lutamos contra a maldade do homem, onde lutamos contra o egoísmo, onde lutamos contra
o egocentrismo de alguns. Nós vemos, com tantas CPIs que têm acontecido por aí, uma CPI do Covid, nós podemos citar, que é a mais recente, que o interesse não é descobrir para onde foi dinheiro A ou B, mas o interesse é puramente político. Eu não estou falando de lado, ideologia política aqui, mas cada um ali está caçando e defendendo o seu lado. Ninguém está defendendo o povo verdadeiro. Depois nós vemos na esfera de estados tudo que pode estar acontecendo e nós nem sabemos. E se não obstesse a isso, já como diz meu pai, a corrupção que sempre existiu na política, se não fosse ainda além disso, nós vivemos no contexto de tantas mortes por Covid, vemos ainda pessoas morrendo por dengue, chikungunya, câncer, tantas dificuldades nesse mundo, e nós paramos e nos desesperamos, como se a nossa vida perdesse o controle. Olhamos para o leme da vida, parece que não vemos ninguém. Mas essa noite, eu convido você, não para olhar para os governantes desse mundo, não para olhar para os líderes que por muitas vezes são idealizados nesse mundo, mas olhar para aquele que tem todos os céus e na terra, aquele que não se limita à situação desse mundo, aquele que é poderoso, além de todas as coisas, aquele que pode dizer que é maior que o universo, porque Ele mesmo criou e sustenta, mas aquele que se diminui ao ponto de caber dentro do meio do seu coração. Aquele que é tão poderoso para criar a vida e trazer mortos da vida, mas também é tão humilde que se dá numa cruz para salvar pecadores como nós. E esse texto de Isaías, ele nos traz uma visão em meio ao caos da morte de um rei. Uzias era um rei bom, um rei temente a Deus, só que Uzias, em um tempo da sua vida, ele cometeu um erro. Ele era um bom rei em Israel, reinou por muitos anos, mas o que acontece? Um dia Uzias pega, entra no templo e vai acender incenso, uma coisa que era somente aos sacerdotes podiam fazer. E na hora que ele começou a acender o incenso, os sacerdotes entraram dizendo: meu rei, você não pode fazer isso. Isso é uma coisa que somente os sacerdotes podem fazer. E tentaram impedir, e Uzias, cheio de si mesmo, disse: não, eu posso fazer, eu sou o rei. E disse que quando ele caiu em si, olharam para ele e ele estava leproso, porque ele invadiu um lugar santo, ele se ufanou, ele achou que era algo maior do que ele era. Mas Uzias continuou sendo um homem bom e temente diante de Deus depois dessa situação. Isaías, ele, ao contrário do que muitos pensam, aqui não foi somente o chamamento de Isaías, mas um chamamento de um homem que já era chamado a Deus. Isaías já era um profeta durante o período de Uzias. Ele já havia profetizado, no capítulo 1 ele chama o povo à pureza. Já existiam profecias desse profeta. Mas, amados irmãos, devemos entender que para diversas situações, a igreja, os ministros, os pastores, os profetas de Deus, eles, para ainda serem mais úteis no reino, eles têm que passar por um processo. E foi isso que aconteceu com Isaías. Ele que já era profeta, ele que já profetizava em nome do Senhor, ele teve uma visão do Senhor dentro do templo, sentado no alto e sublime trono, quando ninguém estava sentado no trono de Israel. E essa é a primeira lição que nós temos essa noite. Quando nós achamos que esse mundo está desgovernado, que as coisas estão sem jeito, sabe? Ou até mesmo nossa vida em particular.
minha vida está desgovernada, eu estou desempregado, está um caos. Deus continua assentado no alto e sublime trono, governando a minha e a sua vida, governando todas as coisas, porque Ele continua a ser poderoso. Ele continua a nos guardar e governar as nossas vidas. Ele continua a agir e fazer a sua obra, independente das circunstâncias. Deus continua sendo Deus, apesar do Covid estar aí assolando a terra. Ele continua mostrando a sua graça, oferecendo aos homens uma eternidade. Quando a morte quer tragar a vida, Deus dá uma eternidade àqueles que aceitam a Ele. Ele não dá uma segunda chance, Ele dá a única chance. Ele dá uma vida eterna para quem os confessa. E se não obstante a isso, o Senhor nos dá ainda, irmãos, tantos exemplos nós podemos ver. Em um momento de tanta dor, nós temos visto curas. Pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, Deus trouxe de volta. Porque somente Deus. Nós sabemos que o Covid é algo sem cura. Somente Deus pode fazer algo. E Deus tem manifestado a sua graça. Porque Ele continua assentado no alto e sublime trono, governando todas as coisas. Em segundo lugar, amados, esse mesmo Deus que governa todas as coisas, Ele merece ser adorado. O que eu acho bem interessante nesse texto aqui, os querubins, esses seres angelicais incendiados, eles estavam diante da glória do Senhor, enquanto eles faziam a obra do Senhor. Por isso o texto, na cultura judaica, se entende que eles faziam a serviço do Senhor. Por isso que eles voavam, porque eles estavam o tempo todo fazendo algo para o Senhor. Eles não paravam de louvar. Mas não somente porque Deus deseja ser louvado, mas principalmente porque não há como não louvar a Deus, porque Ele é digno de ser louvado. E por que eu falo isso? Porque nesse tempo, hoje em dia, principalmente nessa situação de pandemia, parece que nós estamos mais acostumados a pedir do que a louvar o Senhor. Quantos de nós somos pegos no costume de ajoelharmos ao lado da nossa cama? E quando deveríamos começar adorando o Senhor, louvando o Senhor, dizendo quanto Ele é santo, digno de ser louvado, que nós não merecemos nada dEle, nós começamos com uma lista de pedidos enorme. Parece que estamos num drive-thru pedindo um monte de pedidos, só pedimos e lá na frente queremos receber tudo. Nosso Deus não é um balconista que fica recebendo pedidos. Nosso Deus é o Deus de toda glória que merece ser adorado, e por sua graça Ele nos responde. É graça, é dom imerecido. Eu não merecia nada, você não merecia nada, mas mesmo assim Ele nos dá muito mais. Alguém já disse que se nós fôssemos viver com o que oramos, nós seríamos mais pobres de toda a terra. Mas Deus nos dá muito mais. Talvez você não pediu o seu café da manhã hoje, Deus providenciou enquanto você dormia. Você não pediu o almoço que estava em sua mesa, nem o jantar. Você não pediu a saúde dos seus filhos, você não pediu que sua esposa estivesse bem, você não pediu nem que seus filhos retornassem para casa. Mas tudo isso aconteceu porque nosso Deus, Ele faz muito além do que nós pedimos. Ele merece, Ele deseja e Ele é digno de todo louvor. Então, o que nós vemos nesse tempo, entender em primeiro lugar que Ele continua governando todas as coisas e que nós, como igreja, devemos adorá-lo, como servos devemos adorá-lo. E em terceiro e último lugar, mas muito mais importante, não devemos esquecer desse passo. Cristo veio ao mundo para dar-nos perdão. Em Isaías capítulo 1, verso 18 diz: Vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. O Senhor nos chama ao arrependimento todos os dias, porque Ele, sendo um Deus santo, não aceita uma adoração ou uma vida de entrega se não for em santidade. Diz o texto que Isaías já era um profeta. Mas quando Isaías reconhece o seu pecado, ele olha para Deus, vê um Deus santo, ele diz: ai de mim. Porque essa é a atitude quando olhamos para Deus. Quem sou eu? Ai de mim, vou morrer, eu não mereço estar aqui não. Diz que imediatamente um anjo vem com a brasa e toca na língua dele, e purifica a língua dele. E naquele momento, Isaías é purificado. Eu quero dizer essa noite que talvez você não precise que um anjo venha e toque com a brasa em sua língua, mas você pode mergulhar no sangue remidor do Cordeiro todos os dias pela confissão. Você pode viver essa vida perdoado, remido, em santidade. Sabe por quê? Porque as obras em santidade, elas são abençoadas. E diz o texto que quando ele faz isso, que ele é santificado, que o anjo vai lá e toca na língua dele, e ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É nesse mesmo momento Deus envia Isaías para pregar a Israel. E talvez uma das pregações mais difíceis, pregar juízo sobre aquele povo. E amados, Deus tem chamado a sua igreja nesse tempo. Nós podemos nesse tempo anunciar as boas novas de Cristo, a esperança em Cristo, para um mundo sem esperança. Nós devemos fazer isso em adoração, em santidade, em reconhecimento que Deus continua a governar todas as coisas. E não devemos nos calar, mas antes gritar para todo mundo, isso estendendo a mão, levando uma palavra ao enlutado, esperança aos enfermos, mostrando que Cristo continua a cuidar de todas as coisas, intercedendo por nós todos os dias. Que nós não precisamos desanimar. Porque, como diz lá em Romanos, nem mesmo a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, altura ou profundidade, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nesse mundo pode nos tirar das mãos de Jesus Cristo. Nada pode nos apartar desse amor. O que cabe a nós é vivermos unicamente para Ele. Deus continua no trono. Cristo está à sua destra, intercedendo por nós. E enviou o seu Espírito para habitar em nós, para que nós fôssemos templo e habitação, morada de Deus, todos os dias da nossa vida. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Deus, nesse momento eu quero te apresentar, Senhor. Te apresentar, ó Deus, cada pessoa que acompanha essa live. Te apresentar a vida de Tiago, Senhor, que aqui está conosco. Te pedindo em nome de Jesus que o Senhor esteja de uma forma, ó Deus, sobrenatural, movendo os corações para Ti. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Teu poder e misericórdia venha trazer em nós, mover em nós nesse momento o desejo, ó Deus, de Te adorar todos os dias, vivendo uma vida em santidade, em entrega, Senhor, anunciando ao mundo que nosso Deus, Ele continua a governar, Senhor. Ele continua no controle de todas as coisas, apesar de todo o mal que existe nesse mundo. Nós te pedimos que o Senhor nos use como boca de Deus nesse mundo. Fazemos, ó Deus, a oração de São Francisco, ó Deus, quando diz
Onde houver trevas, que nós levemos a luz. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, ó Deus, que levemos a alegria. E onde houver treva, que levemos a luz. Nós te pedimos que o Senhor nos envie, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito, para vencermos o mal, o maligno, ó Deus, e através do Teu poder, arrebanharmos muitas vidas para o Teu reino. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém.